Tem uma coisa muito curiosa que a gente observa quando os filmes de um determinado gênero começam a trabalhar demais com metalinguagem, com autoconsciência, com tiração de sarro consigo mesmos, enfim. É normal, é comum que isso signifique um momento de declínio, um momento em que a coisa já não tem mais muito para onde andar, já chegou num auge e agora a saída é você olhar para o espelho e ficar tirando sarro, né? Até para tentar capitalizar de alguma maneira em relação até às críticas negativas que você recebe. Isso é o auge do capitalismo, é ficar tirando sarro de si mesmo, né? Para poder, de alguma forma, fazer as pessoas acreditarem que ele é consciente dos seus próprios problemas e ainda assim lucrar com aquilo. Isso é básico dentro dos filmes de super-herói, vem se tornando cada vez mais frequente, justamente porque o gênero está numa fase complicada, né? Desde o fim da pandemia. Os filmes de super-herói tiveram um auge ali, uma era de ouro, por assim dizer, entre 2015 e 2019, eu gosto de pensar dessa forma, especialmente do ponto de vista de repercussão e de bilheteria, né? Foi uma fase em que os filmes mais aguardados do ano eram sempre filmes de super-herói, os principais lançamentos do ano eram filmes de super-herói, e de 2021, 2022 para cá, isso não tem acontecido exatamente, né? 2023, por exemplo, foi um ano crepuscular para o gênero. Isso aconteceu tanto na DC como na Marvel. A Marvel, em particular, que parecia intocada até um tempo antes, né? Até ali 2019, 2020, começou realmente a dar sinais não só de esgotamento com a crítica e com a cinefilia, que ainda de alguma forma dava alguma chance, mas também com o público de fiéis ali que iam assistir aos filmes na primeira semana. Isso ficou bem claro, principalmente com o Homem-Formiga 3 e o The Marvels, né? E aqui no Deadpool e Wolverine é curioso porque é uma tentativa de trazer de volta esse momento Marvel através do quê? Da nostalgia, através do senso de humor satírico, através de uma espécie de Ultimato 3.0, porque o Ultimato 2.0 já foi o Homem-Aranha Sem Volta para Casa, que também era um filme sem ideia nenhuma, era um filme que tentava de alguma forma usar da esperteza, usar da autoconsciência, usar do crossover para chamar um público inteiro de volta, e funcionou, tendo em vista ali os 2 anos de pandemia. Então ele foi um fenômeno meio panela de pressão, quer dizer, você conteve o público durante muito tempo preso dentro de casa aguardando um grande filme-evento, depois de uma apoteose que foi o Ultimato. E no caso agora do Deadpool e Wolverine, eu acho que é um caso semelhante. Você teve um ano de 2023 tenebroso, um ano sem grande comoção, exceto o Guardiões da Galáxia 3, que eu acho que é um caso à parte, é quase uma anomalia naquele momento ali, e agora você traz o público de volta com esse festival de tiração de sarro, que, de novo, representa muito desse esgotamento completo. Mas é interessante porque o esgotamento aqui é em todos os níveis no Deadpool e Wolverine. É um filme que não só não tem ideia nenhuma do ponto de vista estrutural, de texto, de trama, eu sei que não era nem de longe a intenção dele aqui, como ele não tem nem ideia do ponto de vista do senso de humor. Todas as piadas do Deadpool e Wolverine parecem recicladas de todas as piadas do Deadpool e do Deadpool 2, só que numa sucessão de comerciais de refrigerante. A sensação que me deu assistindo o filme foi como se fosse isso: comercial de refrigerante, comercial de carro, comercial de sei mais o que, né? Uma cena após a outra. Assim, são cenas feitas pela tiração de sarro, evidentemente, mas as piadas são piadas, assim, o filme é para mais de 18 anos, mas ele deveria ser contraindicado para mais de 18 anos, ele deveria ser um filme 18 menos, porque é o tipo de piada que eu ria com 14, 15 anos, num momento de sucesso dos filmes do gênero. Num momento como esse, você fazer 4, 5 piadas sequenciais sobre o fato de que a Disney comprou a Fox, eu acho assim, de um cinismo monumental e honestamente, com todo respeito, é meio que pega trouxa. Então é o tipo de coisa que a essa altura não tem mais ressonância com nada, mas ganha ainda uma parcela considerável, apaixonada do público, justamente porque é um pessoal que está sentindo falta disso, né, de alguma maneira, e eu acredito que isso já está sendo estudado agora por algumas pessoas, e nos próximos anos, do ponto de vista antropológico e do entretenimento, isso vai ser muito estudado, essa infantilização que a Marvel gerou dentro do cinema, dentro dos espectadores, aqui no Brasil e lá fora principalmente, mas aqui realmente a coisa funcionou muito bem. A doutrinação, a domesticação de grande parte do público funcionou a nível que as pessoas não se importam mais com quase nada e elas aceitam praticamente tudo que você coloca na frente delas e defendem com unhas e dentes. Teve gente que me chamou no Twitter para me encontrar depois e me convencer de que o filme era bom. Então, assim, a coisa realmente chegou num nível muito complicado. E no caso do Deadpool e Wolverine,
eu acho que acabou demonstrando primeiro esse momento crepuscular do gênero e demonstrando esse fanatismo e essa vontade desesperada realmente das pessoas por validação através da própria nostalgia, das próprias opiniões. Quer dizer, a pessoa se envolveu com aquilo, a pessoa riu daquilo e ela precisa que aquilo seja validado por todas as pessoas, não basta que seja validado apenas por alguns. E quem não se divertiu, quem achou que a coisa realmente já é uma piada de 10 anos atrás, essa pessoa não tem senso de humor, essa pessoa não levou o filme pela proposta dele e tudo mais. Então, todo tipo de coisa absurda que a gente acaba lendo. Então, em termos de ideias, isso aqui realmente, pra mim, é uma grande falência, o Deadpool e Wolverine. É uma falência, inclusive nas piadas. Se você começa o filme, por exemplo, com o óbvio que todo mundo imagina, você pegando aquela referência do final do Logan e mais pra frente, o tempo inteiro o personagem lembrando a gente que a Disney comprou a Fox, que o Kevin Feige não vai deixar usar piadas de cocaína, e depois vem um momento de piada capacitista, e ele vai lá e fala que aquela piada não pode ter, e tarará, parará, parará. Quer dizer, são piadas que você consegue prever a quilômetros de distância, né? Com exceção de uma piada envolvendo a trilha sonora de O Rei do Show, que toca num momento bem aleatório, que é uma piadinha até razoavelmente engraçada, na minha opinião, não tem nenhuma piada ao longo do filme inteiro que me pegou desprevenido ou que foi minimamente inteligente, na minha opinião. O escracho, ele exige que seja minimamente bem feito. O escracho não é... O pessoal tem uma ideia equivocada de que o escracho, ele necessariamente é uma coisa feita de qualquer maneira, e não é verdade. É muito difícil você fazer o escracho decente, você fazer o escracho funcionar. A comédia é provavelmente o gênero mais difícil de todos eles, especialmente em termos de escrita. Escrever comédia não é fácil. E Deadpool e Wolverine é a prova de que o pessoal nem tentou, na verdade, né? Isso daqui pra mim é o auge do filme comitê. Você sente o tempo inteiro a equipe de marketing inteira reunida e vendo como eles podem convencer parte da plateia de que eles estão cientes do momento de super-heróis, no momento de baixa, e que ao mesmo tempo eles é que mandam no jogo e eles é que trazem de volta o gênero pro auge deles, né? Só que eles fazem isso da maneira mais preguiçosa possível, do ponto de vista da escrita, do texto, do roteiro e dos personagens que aparecem aqui. E se o texto é 100% preguiçoso, a fotografia é embaraçosa. O filme é um insulto visual desde a primeira cena até a última. Muito se comentou quando saíram os trailers, quando saíram as primeiras imagens, que as cenas externas ali, né, aquela coisa cinzenta, aquela paleta de cor horrorosa, aquela coisa chapada que assola os filmes da Marvel há muitos anos, né, aquela coisa sem contraste e tudo mais. Muito se falou disso, mas esse está longe de ser o maior problema da fotografia aqui. As cenas internas, as cenas dentro de uma caverna, dentro de uma sala escura, até dentro de um carro, dentro de um bar abandonado, são cenas escuras, são cenas sem graça, são cenas sem personalidade, sem uma lógica de enquadramento, com um blocking pessimamente feito, né? Tem uma cena aqui que envolve vários personagens diferentes, várias aparições, não vou entrar em detalhes de quais são, que me lembrou muito aquela cena do Bohemian Rhapsody da mesa, né? Que ficou clássica porque o pessoal ficou tirando sarro da montagem. Só que ali, pelo menos, era uma cena minimamente iluminada, não bem iluminada, mas iluminada. Aqui a cena é escura, a cena tem personagens que você não consegue nem ver no enquadramento. Se você der uma pausa num determinado personagem que aparece, ele tá quase confundido com o background, né? Então, visualmente, o filme é um insulto e, repito, o escracho não tem nada a ver com o descuido visual, muito pelo contrário. Basta olhar, por exemplo, um caso recente de um filme que eu acho bastante crachado e bastante funcional, que é o Esquadrão Suicida do James Gunn. É um filme colorido, é um filme vibrante, é um filme bonito e é um filme que às vezes consegue ser até emocionante dentro da lógica dele, e ele não se leva a sério, ele é uma grande tiração de sarro, mas ele funciona bem dentro do próprio universo. Não é o caso do Deadpool e Wolverine, que é realmente um grande comercial. É uma grande peça publicitária. Como peça publicitária, e levando em conta que o filme provavelmente vai fazer uma montanha de dinheiro, ele é muito bem sucedido. Ele certamente vai ser um grande sucesso aí com a maior parte do público. Eu não sou esse público, mas certamente isso vai acontecer. E eu acho que isso vai ser também estudado, vai ser muito analisado no futuro. Talvez ele tenha apenas essa função. Mas talvez a única coisa boa que deu pra tirar desse filme, da experiência tenebrosa, torturante que foi assistir ele, foi chegar no final e pensar, de fato o pessoal tá totalmente sem ideia aqui. As ideias esgotaram completamente. Porque se esse daqui é o grande filme evento deles, é porque eles realmente não estão sabendo muito bem para onde ir e sabem que a ideia de consequência para o universo, a tensão em relação a personagens, praticamente não existe.
Não existe mesmo, a gente não teme por ninguém, a gente já não temia por nada dentro dos últimos filmes do MCU, e aqui então é quase como se fosse chutando o pau da barraca. O filme pode fazer uma montanha de dinheiro e vai fazer, muito provavelmente, mas o que ele anuncia para o gênero, repito, volto ao começo, tá longe de ser uma boa notícia. Isso daqui é a continuidade do momento crepuscular que a gente vivenciou, que a gente testemunhou ano passado, e pro bem do cinema eu só posso dizer ainda bem.